Ela é Bárbara Carvalho da Silveira Soares Macedo. Nome grande, hein? Deputada estadual pelo PP, médica, presidente dos Jovens Progressistas do Piauí. Ela nasceu Bárbara, a filha do Firmino, mas se tornou a Bárbara do Firmino quando decidiu entrar para a vida pública, para a política. Bárbara do Firmino, seja muito bem-vinda ao Baião de Dois. Obrigada, Denise. Obrigada, Joelma, pela essa oportunidade de estar aqui numa conversa mais descontraída, de estar aqui conversando um pouquinho sobre a vida, né? Então, agradeço demais vocês. Isso, então, Joelma, a gente já começa perguntando por que a Bárbara enveredou pelo lado da política e como é que ela concilia hoje, porque é uma menina ainda, né, Joelma, de 28 anos, é médica, é deputada, né? É um cargo de alta responsabilidade. Como é que é uma rotina dessa? Eu acho que essa é uma rotina de todas as mulheres brasileiras, né? Que são multitasking, multifunção. Então, eu sou dona de casa, sou mãe de 2 cachorros, sou deputada estadual, ainda atuo como médica no hospital aqui da capital. Então, realmente é uma responsabilidade que a gente tem, não só eu, mas eu acho que todas as mulheres se inserem se identificam com isso, porque a gente ao mesmo tempo trabalha fora de casa, ao mesmo tempo tem um respaldo dentro de casa, tem que acompanhar marido, acompanhar os filhotes, que eu tenho 2. Então é realmente uma coisa eu encaro assim de uma forma muito natural. E assim, a questão da política, como é que surgiu de fato a política na minha vida, assim, eu sempre acompanhei. Isso é fato, eu sempre acompanhei desde pequeno meu pai, até porque ele soube que minha mãe estava me esperando, ele já fazia parte da Secretaria de Finanças, né? Ele já fazia parte da gestão do, do saudoso professor Wall, né? Porque ele Então, também começou muito cedo, né, ele também Bárbara? começou muito cedo. Na realidade, ele começou mais com esse perfil técnico dele, que ele é formado. Ele é formado em economia, né? Passou no concurso de auditor do TCU, passou um tempo em Brasília e voltou e retornou para aqui. Então, aí logo o professor Wall chamou ele para fazer parte da Secretaria de Finanças, né, junto com outras pessoas da gestão. Então, eu cresci dentro desse meio, eu cresci dentro da política, eu cresci com as pessoas visitando lá em casa, eu cresci indo para os eventos com ele. Assim, tem fotos eu muito pequena, na primeira eleição dele, lá contra o Alberto Silva, uma eleição que ninguém acreditava, uma eleição que ele cresceu exponencialmente ao decorrer da eleição, que também usava muito essa coisa que ele era muito jovem, que era um pouco inexperiente, né? Então, eu sempre vivi esse mundo político, sempre vivi muito de perto esse mundo político, apesar de não ter entrado na política partidária de fato, nunca ter me filiado de fato a um partido, sempre ser muito recatada, sempre nunca gostar de me expor demais. Eu acho que essa era uma cultura que toda a nossa família tinha. E que a gente, com o tempo, a gente começa a criar gosto, né? Com o tempo a gente começa a se interessar, começa a querer saber como é que está sendo os passos, como é que está sendo tomadas as decisões, como é que de fato se dá esse mundo da política e o mundo da gestão pública, né? Porque, querendo ou não, são dois mundos que se unem, né? Quando a pessoa se torna à frente, né? Se torna prefeito, se torna um cargo executivo na prefeitura de Teresina. Então, eu comecei assim a me interessar, a perguntar, principalmente durante a pandemia. Eu, como sou médica, durante a pandemia era discussões que iam até a noite. Acaloradas, Era. né? E porque o meu pai, ele era uma pessoa, assim, muito cabeça fechada, muito teimosa. A partir do momento que ele via que existia um dado formando sobre aquilo, tinha que ser feito daquele jeito, não existia ninguém no mundo que convencesse ele ao contrário. Então, e eu falava, o mesmo argumento que estava falando da tua filha, que durante a pandemia ela não queria que tu saísse de casa, eu mesmo argumentava, pai, o senhor é hipertenso, o senhor já tem uma certa idade, por que o senhor ainda está indo para a prefeitura? Ele, não, porque a população precisa de mim, nesse momento crucial, que nunca existiu antes, nunca a gente viveu
uma pandemia, né? Principalmente nesses tempos modernos. Então, eu acho que a partir daí eu comecei a ter esse maior interesse para realmente saber como era de fato uma gestão pública, como era de fato o mundo político. E a partir daí a gente vem enveredando e, infelizmente, com a morte do meu pai, eu me senti na missão, né, de carregar esse legado que ele deixou por toda a nossa Teresina, esse legado aí de mais de 16 anos à frente da Prefeitura Municipal de Teresina, esse legado que eu acho que é de entendimento de todos os teresinenses, até mesmo os piauienses, que ele fez muito por nossa capital. Nossa capital é organizada do jeito que está por conta do trabalho que ele teve, por conta do planejamento que ele traçou, por conta de toda essa história que ele percorreu. Porque ele realmente era uma pessoa que vivia apaixonado por Teresina, né? Ele era realmente apaixonado por Teresina e a gente via isso como um estímulo para a gente, né? Porque é uma coisa a pessoa acreditar que a gente tem como mudar, que a gente que pode fazer uma gestão boa, mas uma pessoa apaixonada por aquilo que a pessoa faz, que dá o sangue, que acorda 5 da manhã e já começa a pensar, já começa a ligar, já começa a cobrar, já começa a trabalhar e dá 11 horas da noite ainda está no mesmo rojão, é porque ele é apaixonado. É porque não tem como a gente fugir disso, né? A paixão da vida dele era Teresina. E, Bárbara, agora você falou que já no começo da pandemia começou a se interessar mais pela política. Mas me fala assim, a decisão de realmente entrar para a vida pública foi sua, foi do partido, foi da sua mãe? De quem foi? Na realidade, foi uma conversa que a gente teve lá em casa, eu, minha mãe, o Breno, que é meu esposo, e meu irmão, o Bruno, que inclusive está se formando agora em medicina, vai ser o futuro médico da família. A gente conversou e a gente entrou no consenso, dizendo que a gente não podia deixar esse legado, né? Não podia deixar nas mãos de ninguém, principalmente por conta da gestão atual, principalmente por conta do desastre que estava acontecendo. Então a gente precisava tomar a frente e lutar por esse legado, lutar por esse amor que a gente também nutre por Teresina, que a gente respirou durante todos esses anos por Teresina e a gente quer dar continuidade a todo esse trabalho. A gente não pode simplesmente abandonar o povo teresinense, simplesmente virar as costas e eu continuar a minha vida como médica. Então eu me sinto assim nesse dever. Assim, eu como meu pai, algumas coisas a gente parece demais, como meu pai, assim, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, tem determinação, tem disciplina para chegar onde a gente quer. Então é isso que a gente está trabalhando agora, principalmente representando o povo teresinense na Assembleia. Olha, Denise, menos de 5 minutos de conversa e é como se a Bárbara tivesse contado tudo que a gente queria saber, sem a gente ter perguntado. Então, corre realmente nas veias, na forma de falar, na forma de conduzir as respostas, o que a população certamente gostaria de saber também. E você fala de legado, e você fala de substituição, e você fala de continuação. Eu acho que era um estilo de vida, a paixão dele por Teresina. É como se você tivesse também esse estilo, só que de uma outra forma. Firme, feminina. Como é que você leva adiante esse legado? É com leveza? Tem muito desafio? Você consegue... Como você falou da sua vida, olha, Denise, olha, Joelma, os meus filhos, pets, eu sou médica, eu sou mulher, eu estou na política, para mim é natural. Esse legado também está sendo natural, essa continuação? Realmente é uma coisa que a gente carrega com muita naturalidade, assim, tanto por conta da minha ligação que eu tinha com meu pai, que era de outro mundo, né? Mas eu tenho ciência de que eu nunca vou substituir ele. Ciência que não vai ser uma questão de substituição, mas sim de dar continuidade àquele modo que ele trabalhava com dedicação, olhando para as pessoas que mais precisam, e é isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Porque através da Assembleia Legislativa a gente consegue fazer projetos de lei que realmente insiram, principalmente os jovens. Inclusive, foi acabar de sancionar uma lei, um projeto de lei que nós fizemos de nossa autoria, que justamente para a destinação de 10% de eventos públicos, eventos, sejam eles esportivos, sejam eles culturais, a contratação de jovens para esse tipo de eventos. Então, foi justamente nessa intenção que eu entrei na política. Foi justamente para beneficiar o povo teresinense, beneficiar principalmente os jovens, que são muito esquecidos hoje em dia.
nas políticas públicas, principalmente voltadas aos jovens. Eles são vistos geralmente como uma segunda opção, né? Assim, não, vamos primeiro focar em certos nichos, e o jovem acaba ficando de lado, e até por isso o desinteresse do jovem atualmente na política, porque a pessoa não se sente identificada, né? Não se sente pertencente, o jovem né? não se sente assim entendedor daquilo que circula no meio político, né? Seja deputado estadual, seja vereador, seja prefeito, seja governador. Então, realmente existe esse certo distanciamento, e eu particularmente me coloquei nessa missão de trazer esses jovens para dentro da política, para os jovens realmente verem que existem resultados positivos, existem políticas públicas que são voltadas para o jovem, existe como beneficiar os jovens através da política. Então, isso começa a nascer esse sentimento de pertencimento, né, dos jovens, atraindo eles seja ele para a Câmara, seja para a Assembleia Legislativa, atraindo eles para a Prefeitura, para o governo, para realmente haver essa interação. Né? Porque muitos jovens hoje em dia não querem. Quando vai abordar sobre assunto de política, eu passei muito isso na eleição. Quando vai abordar assunto de política, não, eu não quero saber, eu voto nulo. E ele não sabe o quanto é prejudicial para ele no presente, no futuro, e no futuro longínquo, até para os filhos, para os netos dele, saberem como vai ser o futuro. Né? Porque a sociedade está descrente da classe política. Isso é um fato que a gente vê diariamente, por conta dos inúmeros escândalos, corrupção, desvio de verba, enfim, de tudo, todas as notícias ruins que vocês mostram aqui todos os dias, infelizmente, que a gente vê através da mídia. Então, isso causa um certo distanciamento, e essa missão que a gente tem é muito, muito importante, né? Porque hoje em dia também a grande maioria do eleitorado é jovem. A grande maioria do eleitorado é jovem. E mulher também, né? E também a grande maioria do eleitorado é mulher, uma coisa assim que também passa uma grande dificuldade, né? Eu, pelo menos, como mulher na política, apesar de ser relativamente nova no mundo político, já sofri diversas formas de violência política, seja na Assembleia, seja nas comunidades, em lideranças. Por ser mulher, Bárbara? Por ser mulher. Por exemplo, Bárbara? Não, vários casos já tentaram me beijar, entendeu? Me impediram de falar, querem falar na minha frente. Olha sempre assim como a mulher, entendeu? Tá aqui para embelezar, tá aqui para tornar a nossa vida mais bela. Querendo ou não, esses comentários, né? São machistas. São machistas. Querendo ou não, eles querem elogiar de um modo, mas é machista, né? É uma sociedade que a gente vive machista. Então, a gente sente que falta mais mulheres, né, na política. A gente sente que falta a participação feminina, e principalmente aqui na política piauiense, né? Porque hoje em dia, lá, pelo menos agora na Assembleia, só tem 4 deputadas mulheres. Só tem eu, a Ana Paula, a Elisângela e a deputada Simone. Então, nós estamos juntas, sendo apartidárias, né? Porque cada uma é de um partido diferente, a gente se junta para ir na Comissão das Mulheres, para fortalecer também esse vínculo, porque todos nós sentimos, né? E eu acho que, assim, eu não senti isso só como política, mas eu também senti como médica, né? Foi o meu primeiro baque que eu senti foi como médica, porque quando a pessoa chega, querendo ou não, eu sou nova, aí querendo ou não, a pessoa chega, você é o quê? Você é a enfermeira? Você é a técnica? Eu sou a mulher, sou a médica. Então, a gente sente essa certa trava, esse certo preconceito que a sociedade impõe, né? E a gente está aqui justamente para tentar desconstruir tentar quebrar essas barreiras, tentar provar que a gente pode, e tentar provar que a gente ainda pode muito mais que os homens, porque a gente sabe o quanto a gente batalha dentro de casa e quanto batalha fora de casa, né? E muitas vezes a gente tem que deixar de lado os filhos, deixar de lado um pouco a família, para a gente tentar se destacar no nosso mundo profissional. É isso que eu sinto de muitas mulheres. Eu estava até comentando com a Denise antes, que muitas mulheres hoje em dia nem pensam em ter filho porque focam tanto na carreira profissional, porque querem ser tanto, ter tanto os melhores cargos, as melhores referências, os melhores estudos, as melhores universidades, que a gente acaba um pouco afastando esse viés que sempre tem, a da família, dos pais, dos filhos, e a gente coloca todo o nosso empenho no trabalho. Eu acho que isso que define muito essa nova geração. Né? Você então, se enquadra nessa geração? Assim, por exemplo, a maternidade é algo que você já começa a pensar ou não?
assim, eu nunca tive planos realmente de ser, eu nunca tive aquele sonho, porque muitas mulheres têm, né? Sonho de ser mãe, sonho de ter um filho, uma filha. Eu realmente nunca tive esse anseio, nunca tive essa necessidade, mas eu também ainda sou muito nova, né? Ainda não penso ainda em ter filhos, nem eu, nem meu marido, a gente não pensa, a gente realmente, como eu digo, a gente está focada, ele está focado na área dele, que ele é advogado, e eu estou focada tanto na Assembleia Legislativa quanto na medicina. Então, a gente tem esse longo caminho aí para percorrer ainda vai ser decidido muita coisa. Ótimo. Bárbara, agora eu queria lembrar um momento assim que não foi triste só para você, para sua família, acho que foi um momento triste para todo mundo que gosta de Teresina, né? Dia 7 de abril? 6 de abril. 6 de abril. Dia 6 de abril de 2021, eu estava trabalhando, né, numa tarde, quando a gente começou a receber fotos, né, imagens fortíssimas, e a especulação de que poderia ser o ex-prefeito Firmino Filho. E aquele clamor todo, assim, toda a redação entrou em polvorosa, muita gente não acreditava, mas o meu diretor virou para mim e disse assim, é possível, a gente não pode descartar, então vamos começar a nos preparar para essa notícia. E como eu era uma das pessoas da equipe há mais tempo ali, a gente começou a resgatar um pouco da história dele. E assim, foi um dia muito difícil para a gente também. Eu fui para o estúdio para entrar com flashes ao vivo, assim, com a voz bem embargada. Depois, claro, que a gente confirmou a notícia, porque, como eu disse, independentemente de partido, era uma pessoa que amava a Teresina. Então, todo teresinense se sentiu um pouco de luto ali naquele momento. Um pouco não, né? Mergulhou no luto naquele momento. O luto que principalmente foi da família. Você, se não me engano, foi a pessoa da família que chegou ao local primeiro? Foi na realidade porque foi assim, eu recebi uma ligação da minha mãe. E ela me perguntou, Bárbara, o que é que tá fazendo? Eu, não, tô descansando, acabei de sair de um plantão, eu vou entrar no plantão agora, 7 horas da noite, né? Entrar, eu acho que se não era 7 ou era meia-noite. Eu só sei que de noite tinha um plantão. E aí ela, não, vem aqui pra casa porque tá tendo um comentário, eu não tô sabendo o que é, parece que teu pai tá internado. E aí, meu Deus, o que foi acontecer? Eu ligava para ele, não atendia, ligava para a secretária dele, para saber onde é que ele estava, né? Saber se ele porque geralmente, como ele estava trabalhando no TCU, né? Ele ficava até mais ou menos umas 2 da tarde, já era tipo 4, para saber se ele tinha algum compromisso, né? Pra gente saber onde é que ele estava. E ninguém sabia o paradeiro dele, né? Aí eu fui lá pra minha casa. Eu tava na minha casa e fui pra casa da minha mãe, né? Aí eu chegando lá, ela, Bárbara, ninguém tá me falando nada, ninguém tá se comunicando comigo, ninguém tá falando nada. Eu não sei o que tá acontecendo. E claro que a gente não tinha esse acesso a essas fotos. Claro que a família, pelo menos nesse momento, foi poupado, né? Pelo menos isso. E chegou uma amiga da mamãe lá e falou, Bárbara, eu acho que aconteceu alguma coisa com seu pai lá nesse local e tudo. E eu não contei conversa, eu peguei meu carro sozinha, do jeito que eu tava descalça, sozinha, e fui lá pro prédio. E na hora que eu vi, eu tava coberto, né? Tava coberto. E na realidade não foi nada oficial, porque muitos lugares da mídia falaram que eu fui reconhecer o corpo, porque na realidade foi nada oficial. Eu simplesmente parei meu carro no meio da rua, num retorno que tem lá em frente ao prédio. Parei, desci, olhei. Foi o pior dia da minha vida. Aí fechei, peguei meu carro e voltei para casa. Então, foi assim uma coisa de muito supetão, foi uma coisa assim inesperada pela família. Foi uma coisa assim que a gente nunca passou na nossa cabeça que existia essa possibilidade. Então, foi uma coisa assim, um momento assim, acho que foi o pior dia da minha vida, dia da vida da minha mãe, dia da vida da minha irmã, que a gente assim não sabe nem como lidar até hoje, né? Lidar até hoje com a perda, porque querendo ou não, a perda não é só naquele momento, não é só naquele ano, não é só naquele dia. A perda é no dia a dia, que você não consegue mais ligar para ele, que você não consegue ter mais contato com ele. Então, tudo isso influencia muito, né? Tudo isso é uma repercussão que até hoje a gente sente, que não é só uma coisa no dia, não é só uma coisa que aconteceu momentaneamente, como muita gente acha. Eu acho que só tem essa
só tem essa visão que já perdeu um ente muito querido. Só tem essa visão que já perdeu um ente muito querido, que um pai, uma mãe, um esposa, um filho, sabe que parece que aquele dia nunca passa, que aquele dia sempre a gente revive, sempre tá à tona, né? Então, É um pesadelo. é, exatamente. O pior pra mim, que eu acho, é porque eu sonho quase todo dia com ele. Eu sonho quase todo dia com ele. Como é que são os sonhos? Conta E pra gente. eu sonho conversando sobre tudo. Eu converso sobre política, eu converso sobre meus irmãos, eu converso sobre a casa, o que é que eu vou fazer com a casa. Tudo é muito interessante, né? Dizem até que pode ser uma coisa de espírito, né? Espiritual. Uma ligação espiritual. Uma ligação forte. espiritual, né? Então, Ele dá conselhos pra dá, você na política? dá conselho de política, conselho de tudo. Ele dá conselho, é impressionante. Mas é uma coisa assim, é uma coisa que machuca, mas é uma coisa boa, né? Que fica essa ligação, fica esse Mas a gente tem que passar por isso. Eu acho que todo mundo tem uma aprovação na vida, tem uma missão de vida. Eu acho que ele cumpriu a missão de vida dele aqui, deixou a marca dele aqui em Teresina. Todo mundo reconhece a importância que ele teve aqui. Nós reconhecemos a importância como ele teve como pai, como marido, como filho, como tio, como tudo. E a família toda sabe quanto Como ele, líder político. como ele era presente, apesar de muitas pessoas acharem que ele não era presente. Eu acho que muita gente indaga assim, mas ele deixava vocês para segundo plano, ele não dava muita atenção para vocês. E eu sinto justamente ao contrário, porque ele era uma pessoa onipresente, que cada bairro que eu vou, ele já tomou um café com a pessoa, cada lugar que eu vou, ele já veio aqui. Lá em casa também era presente, o meio político não, já falei com ele várias vezes, então era realmente uma pessoa que era onipresente, ele conseguia se multiplicar, né? Se conseguia alinhar tudo. Eu acho isso, assim, formidável. Eu acho que essa para mim... É isso que te ajuda a ressignificar a vida? Isso, também, mas isso que eu acho impressionante, que eu acho que para uma pessoa conseguir fazer isso é muito trabalho. Uma pessoa conseguir fazer isso é muita dedicação, é muita disciplina, é muita firmeza, né? Uma vida, né, Denise? E olha, Bárbara, aqui a gente tem à nossa frente uma filha falando de um pai, né? Eu perdi o meu pai para o suicídio pouco tempo antes do seu. E fui eu que encontrei. Eu estava praticamente no local. E eu costumo dizer que o suicídio ele é devastador. É como você falou, não é só naquela hora. Ele continua e continua e continua. A Denise, poucas pessoas também sabem disso. Foi uma das pessoas que chegaram logo depois, que retiraram o corpo, que as pessoas começaram a chegar. E aí, Bárbara, eu fico emocionada também de ouvir, porque eu sei, o meu pai não era uma figura pública, mas o seu era. A sua família é. Ainda quando se acontece um suicídio hoje em dia, tem as especulações. E elas são cruéis. Elas são verdade. muito cruéis e machucam muito a gente, porque a gente já tem os nossos questionamentos. A pessoa tendo tendência ou não, os questionamentos ficam. E aí vem as especulações. Eu queria saber como é que você lidou com essas especulações. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito centrada, sempre fui uma pessoa muito, assim, mais reservada, assim. E querendo ou não, quando a pessoa está no meio político, ela meio que tem que fazer uma barreira de opiniões alheias. Eu vivi isso muito, porque todo mundo, como a gente é uma figura pública... Você foi preparada para isso, né? Para fazer esse filtro. Toda pessoa pública, ela acaba se tornando muito vulnerável em questão disso, né? De julgamento, principalmente com rede social, de julgamento de terceiros, de julgamentos de pessoas que não são próximas da família. Todo mundo passa por esse julgamento quem está no meio político, né? E principalmente depois de um fato devastador como esse, tentaram arranjar milhões de culpados, tentaram colocar culpa em X, colocar culpa em Y, dizendo que era uma conspiração, dizendo que não era. Assim, realmente não tem como a gente explicar, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Então, para eu entender isso, levou um certo tempo, porque querendo ou não, quem é um ente próximo de uma pessoa que já cometeu suicídio, sente esse sentimento de culpa, né? Sente esse sentimento de, meu Deus, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito muito mais, né? Eu queria ter feito mais. Sempre tem um e se eu tivesse ligado, e se eu tivesse falado. Então,
essa é uma coisa que fica sempre para a pessoa, que fica sempre remoendo, né? Que a pessoa sempre mais, ao longo do tempo, começa a racionalidade, né? Começa você vir, realmente, ele tinha um problema já, que ele tinha depressão, e que foi uma ocasião, foi um estopim. E depois a gente, vendo, né, analisando os celulares, os e-mails, a gente viu que ele tinha uma apresentação para ir fazer à tarde e ele não tinha feito. Talvez tenha sido esse o motivo, a gente não saiba. Porque quem sofre de depressão, não importa o tamanho do gatilho, basta um gatilho Verdade. que atinge. Pessoa Pode ser rompe. uma coisa ínfima pra gente. Se for isso, não é que a gente não sabe que isso realmente é. Que se for isso, era uma coisa assim mínima, uma coisa assim que era contornável, né? Mas que a gente também não entende, não tem como a gente buscar explicações nas coisas que a gente também não tem controle, né? Entendimento. Você vê, Denise, que no começo a Bárbara falou aqui pra gente que ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Logo em seguida ela contou que sonha com ele quase todos os dias, que conversa, que bate papo e que ele dá até conselho. Conselhos. Em vida, como era essa ligação que você disse que era inexplicável? Tem como explicar um pouquinho pra Eu gente? ainda vou mais, sabe o que é, Joelma, que eu quero saber? Qual foi o último diálogo de vocês? Você lembra? Na realidade, a última vez que eu vi foi rapidamente, acho que o acontecimento foi na segunda, e ele foi lá em casa almoçar na terça-feira, se eu não me engano. E eu tinha feito que eu gosto muito de cozinhar, e eu tinha feito um prato, né, eu tinha feito uma paella, e tinha chamado minha mãe, meu pai, porque como eu não morava mais com eles, tinha chamado eles para ir almoçar lá em casa. E eu tive um plantão. Eu não sabia, eu tinha esquecido que tinha esse plantão, 1 hora. Então foi super rápido. Então foi, meu Deus do céu, eu tenho um plantão, me ligaram no hospital, tô atrasado pro plantão, deixa eu correr. Então foi esse o último contato. Então, mas depois teve troca de mensagem e tudo, mas nada assim muito significativo, né? Mas a gente guarda essas boas lembranças, né, que a gente tem. Porque a nossa ligação era assim... Porque como meu pai era muito reservado, quem conhece sabe, ele é uma pessoa de poucas palavras, quase nenhuma, quando ele ia interagir, quando ele ia se reunir com alguém. A gente se conhecia só pelo olhar. Eu sabia o dia que ele estava de mau humor, eu sabia o dia que ele estava de bom humor. E já meus irmãos não sabiam isso, entendeu? E eles ficavam questionando, mas Bárbara, como é que tu sempre pega o papai de bom humor pra tu pedir não sei o quê? Mas como é que tu sempre convence ele de fazer tuas vontades? Como é que tu sempre dá um jeito de convencer ele? Então, que realmente não tem como explicar, né? Que é uma ligação de pai e filha, não tem como a gente explicar. Não tem como mensurar, né? Não tem como dizer tão importância que quem tem um pai sabe quanto a ligação é forte, quanto É especial. é né? especial e também não tem como mensurar. Não tem A como. Denise tem uma ligação muito forte também com o é. pai dela. Queria mandar um beijo pra ele. Um beijo pro Bodinho. Bodinho, gente, o nome dele é Raimundo, mas ela insiste em chamar de Bodinho, que é o Todo apelido mundo dele, chama, Bárbara, gente. é o apelido. Ó. Mas a Bárbara também é a Bárbara do Firmino. Então, Eu sou a Denise do Bodinho. Então, e você vê que a Bárbara falou que gosta de cozinhar. Eu quero E saber aí se eu ela já- gosta de mesa posta. Isso, aí eu já tava aqui, ó, lembrando da Ladocices. Também. Porque pode preencher esses pratos maravilhosos que estão da Ah, Lojas gente. Mariana, mas eu falo daqui a pouquinho da Lojas Mariana. Eu quero falar da Ladocices. Bárbara, você gosta de doce? Adoro. E quem não gosta, né? Mas olha, na Ladocices tem bolos e tem salgados também. Biscoitos, os biscoitos amanteigados são deliciosos. E a Ladocices é parceira aqui do Baião de 2. Você encontra Ladocices nas redes sociais, @Ladocices_. Tem os telefones, tem o endereço, é só clicar no link na bio que você encontra tudo de delicioso lá. E aí a gente aproveita também para falar da Lojas Mariana. A Bárbara disse que adora cozinhar, mas eu quero saber se ela também entende de mesa posta. Quem é que arruma a mesa em casa, Bárbara? Não, lá em casa, quem arruma a minha mesa é meu marido. Que eu não, Tá vendo, eu não tenho Denise? esse talento. O meu precisa aprender também, tá? Mas assim, eu conto com a ajuda da Lojas Mariana. Lá tem a Sempre. Tia Auri, tem as meninas de lá, são maravilhosas. Olha só, isso aqui que a gente tem aqui
no nosso estúdio é da Lojas Mariana. Isso aqui já é para especial para o Dia dos Namorados, viu, Bárbara? Fica a dica aí para um jantarzinho especial, você que gosta de cozinhar. E lá tem todos os artigos de decoração para você colocar na sua mesa. E também presentinho. Olha, a gente tem uns presentes que são montados lá, personalizados. Você pode levar suas peças lá, você complementa com outras, bombons, vinhos. Olha, fica a super dica aí para o Dia dos Namorados. Agora vamos voltar a conversar com a Bárbara, dona Joana? Falamos de várias coisas, agora eu quero saber dos seus dotes culinários. Mesa posta, sei que gosta, que não põe muita mesa, mas cozinha. Desde quando, Bárbara? Na realidade, assim, minha mãe não cozinha nada. Meu pai que cozinhava alguma coisa. Ele fazia panqueca, fazia uma torta, que é uma torta de batata com ovo, que é espanhola, esqueci o nome agora. Então, ele que ia mais para a cozinha do que minha mãe, quando alguém se aventurava, né? Então, eu comecei a me interessar desde aí. Mas o que me fez mesmo gostar de cozinhar, aprender a cozinhar de fato, foi quando eu morei fora. Eu morei nos Estados Unidos durante 6 meses. Fui fazer o ensino médio, né, o high school lá. E lá a gente sabe que precisa todo mundo ajudar, todo mundo cozinhar. E eu ficava com essa parte, eu ficava com a parte da cozinha. Então eu procurava receita de bolo, receitas de jantar. E todo dia a gente fazia um jantar diferente. Então isso que eu comecei meus dotes culinários a aprender lá. Aprender a cozinhar, aprender a experimentar, inovar, a fazer tudo. Então foi o meu start, foi lá. E depois eu fui continuando a praticar, né? Quando eu cheguei, continuei a praticar, não é à toa que quando eu fui para lá eu engordei 10 quilos. Eu voltei um pouquinho acima do peso. Depois a gente quer ver a Bárbara cozinhando também. A gente pode Por que convidar não? aí para um, Com um certeza, um quadro. podcast para Sim, cozinha. eu vou achar ótimo. Principalmente depois que a comida tá pronta, eu adoro, gente. Agora, Bárbara, uma coisa que muita gente tem curiosidade, né? Assim, o Firmino, né? Ele tinha muitos aliados políticos, uma base muito forte, pessoas que estavam com ele há muito tempo. Como é que é a sua relação hoje com essas pessoas? Uma relação bem cordial, bem, bem resolvida, né? Porque a gente sabe que eu não sou meu pai. Eu tenho uma identidade, eu tenho meu CPF próprio, eu tenho os meus anseios, minhas prioridades, mas que com certeza estão junto com todos esses aliados, seja ele no PSDB, seja ele no PP, seja no União Brasil, né, onde se concentravam as maiores lideranças, né, que meu pai sempre se apoiou. Então a gente também tem que ter nossa identidade própria. Eu acho que o principal agora é deixar um pouco de ser Bárbara do Firmino, ser Bárbara, né, com o CPF próprio, um mandato de deputado estadual, construindo aí uma história. Porque, querendo ou não, se eu for me apegar dos mesmos modos que eu for me apegar às brigas que ele também já teve, as brigas que minha mãe já teve, eu vou sair daí com 50 inimigos. Já começa em desvantagem, né? Já começa em desvantagem. Então, a gente realmente tem que construir a nossa própria história, construir nossos aliados, construir todo o nosso grupo político, né? Eu acho que é um processo de construção, né? E como faz pouco tempo que a gente entrou dentro da política, acho que esse processo... Acho que nunca para, na realidade, né? Nunca para o grupo político em si, nunca se estagna, né? Eu acho que sempre é um crescimento, sempre é um lugar construtivo. Eu acho que é principalmente isso. Então, eu acho que a gente está construindo o nosso grupo político, está se mostrando, e é aquela coisa que eu faço, que eu sempre falo, que nós estamos abertos a conversar com qualquer pessoa, nós estamos abertos a conversar com diversos partidos. Porque qual é a nossa prioridade agora? Nossa prioridade é defender um legado de Teresina, não um legado meu, não um legado da Bárbara do Firmino. Não é um legado de partido A, partido B. Não é um legado pessoal. É um legado de toda uma história, é um legado de toda uma dedicação por Teresina. E é isso que nós queremos colocar à frente de qualquer coisa, colocar à frente de Bárbara, colocar à frente de partidos, ser uma coisa realmente apartidária, que realmente que venha acrescentar para a Teresina, que venha acrescentar para o Estado, que venha construir o Estado, que venha construir uma capital. Então, é isso que nós estamos construindo. Bárbara, você fala muito, você é deputada, né?
E você está aí trabalhando pelo Estado. Mas você fala muito de Teresina, não tem como ser diferente, né? Sendo filha de quem é. E eu sei que está muito longe ainda. Mas não tem como a gente fugir dessa pergunta. Quais são os próximos passos da Bárbara em relação à próxima eleição? Com certeza nós vamos formar um grupo político para disputar a eleição aí de 2024. Nós temos essa responsabilidade com o povo teresinense. Nós sabemos de como se encontra a atual gestão, de como está sendo desenrolar, como está sendo desenrolada a gestão pública atual. Então, nós temos muita preocupação. Então, nós queremos sim lançar um candidato ou uma candidata para justamente para que nossas esperanças se renovem, para que a gente veja um novo rumo em Teresina, veja um novo rumo da nossa capital. Porque hoje em dia a gente não tem uma boa perspectiva, infelizmente. Mas nós queremos realmente mudança, nós queremos realmente mudar, nós queremos realmente o bem para a população de Teresinense, o bem para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos adultos. A gente quer o bem e a gente se sente assim na obrigação de fazer parte ativamente dessa campanha, ativamente desse próximo pleito, porque a gente sabe que vai ser decisivo, não só para mim, Bárbara, não só para você, Denise, mas sim para todos os nossos teresinenses, todo mundo que mora nessa capital, todo mundo que precisa um dia do SUS, que precisa um dia de hospital, precisa um dia de um serviço em alguma cidade, precisa de limpeza pública, precisa de uma vacina, tudo isso é política, é políticas públicas. Então, a política influencia diariamente as nossas vidas, apesar de a gente querer fechar um pouco os olhos para isso. Mas a política influencia diariamente na nossa vida. Então, a gente tem como dever, né, como missão, de renovar, de reviver essa esperança, de querer Teresina mais próxima, querer uma Teresina que tenha planos para o futuro, uma Teresina que tenha realmente um crescimento, né, um crescimento de diversas áreas, seja ela de inovação tecnológica, seja ela no setor escolar, né, que sempre teve um grande destaque, a educação aqui no nosso município, no nosso estado. Então, são diversas áreas que a gente tem que atuar, tem que fazer políticas públicas justamente voltadas naquelas pautas do prefeito Firmino Filho. E é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer unir. E é possível que o nome da Bárbara esteja à frente desse grupo? Eu acho ainda muito cedo, né? Acho ainda muito cedo a gente definir ainda um candidato ou uma candidata, principalmente que ainda falta mais de um ano para a eleição. É muito cedo ainda a gente firmar um candidato nesse momento, mas é claro que a gente está disponível, a gente quer colocar nosso nome à frente, quer lutar para uma Teresina melhor. E essa decisão não parte de Bárbara Pessoa, não parte de Bárbara, deputada estadual, não parte do partido, mas parte da população teresinense. É um chamamento, né? Para ser candidato majoritário tem que ser um chamamento público. É a população que tem que chamar, a população que tem que escolher. E é isso que a gente quer. A gente quer unir nosso partido, nossos partidos aliados, justamente no nome daquele que mais se reverbera, o nome mais forte, o nome que realmente a população teresinense aclama, e é isso que a gente quer fazer. A gente não pode fazer uma decisão de cima para baixo, né? Não pode ter essa hierarquia. Tem que ser conversado com Teresina. Denise. Ótimo. Ela falou em construir, eu lembrei de quê? Eu lembrei da ampla construção. Vou falar da ampla construção, gente, porque a ampla você encontra facilmente, ó. Na Zona Leste, na Avenida Presidente Kennedy, você encontra também no Saci, você encontra em Timon, que é a nossa cidade aqui vizinha. E aí, na ampla construção, você está construindo sua casa, você encontra material de construção lá. Você está decorando a sua casa, você também encontra na ampla. Eu amo ficar olhando lá o Instagram, @amplaconstrução, porque por lá eu vejo as promoções, por lá eu vejo o que é que tem de novidade. Já mando para as minhas amigas também no direct, porque elas escolhem os presentes. Então, assim, a construção não é só ali a telha, o tijolo, a caixa d'água. Não, gente, tem a decoração da casa também, a parte de dentro, um lustre mais bonito para iluminar tudo, não é, Denise? É verdade. Gente, muito bem. Ampla Construção, segue lá o Instagram e depois me conta se você não vai encontrar alguma coisinha por lá. E aproveitando a carona da Joelma, eu já vou falar da Clínica Inderma.
Clínica Inderma, ótima opção aí de presente pro Dia dos Namorados, viu? Quem é que não eu quer uma acho. limpeza de pele, uma massagem relaxante? Botox. Botox. Oh, Botox. É. Então, hein, Bárbara? É uma maravilha. @Clínica Inderma. Aí você vai lá no direct da Clínica Inderma e diz assim, olha, eu vi aí que vai ter promoção especial pro Dia dos Namorados. E se eu falar aqui pelo direct, dizendo que assisti no Baião de 2, que eu vi no Baião de 2, eu vou ter um preço especial. Especial não, especialíssimo. Então, corre lá nas redes sociais da Clínica Inderma, @Clínica Inderma. Voltando a falar aqui com a Bárbara, que não é só mais a Bárbara do Firmino, é a Bárbara do Piauí, é a É verdade. nossa deputada estadual. Bárbara, ainda falando sobre a relação do seu pai, né, com muita gente no meio político, as pessoas falam muito sobre a sua relação com o doutor Silvio, né, o doutor Silvio Mendes, que era uma pessoa realmente também muito próxima ao Firmino. Como é que é a sua relação hoje com ele? É uma relação muito boa, de extrema confiança. Inclusive, estava agora à tarde, junto com o doutor Silvio, conversando um pouquinho, né? Porque sempre a gente aprende um pouquinho em cada conversa que a gente tem com o doutor Silvio. Então, ele é uma pessoa que sabe muito de gestão pública, sabe muito como conduzir uma cidade, né? Não é à toa que saiu com mais de 90% de aprovação do povo teresinense. Então, é uma relação muito boa, até porque ele faz parte da família, né? Ele é padrinho da minha irmã Cristina. Então, ele sempre foi uma pessoa de muito convívio na nossa casa. É da família, né? É. De alguma forma é da família. Ela falou, Bárbara do Firmino, eu tenho que andar como Bárbara, mas eu vou levar o legado do meu pai. Eu lembro que eu fiquei assustadoramente estarrecida quando eu vi a sua foto unida com a foto do seu pai. Ficou muito parecida. Você viu essa foto, A sobrancelha, Denise? gente. Ficou muito parecida. E realmente ela lembra muito. Ela tem uma parece semelhança muito. física muito grande. E eu queria saber se você recebeu críticas por conta disso, por unir o seu nome ao nome do seu pai. O que as pessoas falaram em relação a isso e se isso te afetou? Com certeza, a crítica sempre vem, né? A gente sempre vê comentário no Instagram, vê direct falando que eu estou me aproveitando da imagem do meu pai. Mas, assim, eu, claro que me sinto no direito de prestar essa homenagem dessa forma para ele, porque é um momento, também um jeito da gente deixar ele ainda vivo na memória das pessoas, que eu acho que não pode cair no esquecimento. Uma coisa que a gente tem que levar desse legado, né, que é tão falado, é também para não deixar no esquecimento, deixar passar em branco tudo que ele fez por Teresina, tudo que ele fez pelo nosso estado. Então, é claro que a gente recebeu críticas, mas eu acho que como Eu já tinha passado por tanta como coisa pessoa, mais forte, né, Bárbara? eu já tinha, eu só li e abstraí, né? Porque eu acho que hoje em dia, quando a pessoa se expõe demais, né? Ela é vulnerável Sim, a com críticas, certeza. vulnerável a julgamentos, de diversas formas, né? Então, é claro que vão vir críticas, mas a gente tem que saber filtrar, tem que saber também colocar uma barreira, né? Entre Bárbara pessoa física, Bárbara pessoa pública, né? Tem que saber estabelecer isso bem. Então, graças a Deus, sou bem resolvida quanto a isso. A gente tá falando muito aqui da relação Bárbara e Firmino. Sim. Mas e a relação Bárbara e Lucy? Como é que é a sua relação com a sua mãe? Minha mãe tem claramente um preferido em casa, né? Que é meu irmão do meio. Eu tenho uma queixa dessa também. Lá em casa também é assim, mas é do meio não, é a mais velha. Claramente o preferido lá de casa é meu irmão do meio. O Bruno, Poxa, ele tem Lucy. 20, vai fazer 24 agora, dia 20 de maio. Ele claramente é o xodó da mãe, mas eu sempre convivi muito bem. Mas claro que relação de mãe e filha é totalmente relação de mãe e pai. Ou de filha e pai. Porque, querendo ou não, a mãe que briga, a mãe que diz o não, a mãe que dá a correção, o pai nunca fica com esse fardo, né? Essa parte, gente. Nunca fica com esse fardo. Mas é claro que é uma relação muito próxima hoje em dia, principalmente, né? Que querendo ou não, o que aconteceu, claro que juntou muito mais a família. Vocês são amigas? Não, demais. A queixa, é engraçado, eu lembro muito que ela falava da mãe dela. Meu Deus, a mamãe me liga todo dia. Ela quer passar 1 hora no telefone, porque naquela época era o telefone, né? Quer passar 1 hora no telefone, o telefone não aguenta, não sei o quê.
E aí, hoje em dia, ela me ligando, eu fico, meu Deus, é por isso que ela reclamava. Gente, eu tô me identificando. Tá Na vendo? minha casa é mais ou menos assim também. Ó. Opa, mamãe tá... Com certeza ela vai falar alguma coisa depois, viu? Da queixa. É, com certeza. Recadinho da Ponto Fashion, meu amor? Recadinho da Ponto Fashion, viu, Denise? Porque assim, se a gente tá com a pele boa hoje, além da Enderma, tem a Ponto Fashion que ajuda a realçar a nossa beleza, viu, Denise? Por lá você encontra produtos para maquiagem, produtos para você retirar a maquiagem também. E olha, para presentear, lá tem as melhores semijoias, bijuterias. Eu tenho certeza que lá tem do jeito que a sua amiga gosta, do jeito que você gosta também. Você tem o Instagram da Ponto Fashion para passar para todo mundo que está assistindo? Claro, faço questão, @pontofashion _ by Poliana Duarte, tá bom? Corre lá no Instagram para conferir as novidades e tem várias lojas físicas espalhadas pela cidade. Renascença 2, Vila Maria, Dirceu, Centro, Praça Rio Branco. Essa é a que eu gosto mais, assim, ela é a mais central, mas aí depende de onde você mora, É tá verdade. bom? Vamos voltar para o nosso papo aqui com a Bárbara. Bárbara, você falou de um projeto bacana aí que você, né, colocou em pauta recentemente voltado para os jovens. Quais são os outros projetos, algo que você possa destacar aqui, trazer para a gente, que você está trabalhando para aprovar, que você está conversando aí com a sua equipe, para lançar aí para os jovens ou para a população do Piauí de uma forma geral? Assim, nós até estava discutindo sobre esse projeto hoje, que foi um projeto que um advogado me mandou, inclusive, do partido, e achei muito interessante. Um projeto que era justamente para fazer uma educação de conflitos e paz dentro das escolas, né? Porque, querendo ou não, durante aqueles conflitos que tiveram, durante aquelas ameaças, Sim, né? Durante sim. aquelas escolas, né? Que ficou as Causou mães um pânico, né? empolvorosa, que realmente causou um pânico social muito grande. Esse projeto é justamente para tentar educar as crianças e os adolescentes justamente a resolutiva de problemas dentro da escola, seja ele bullying, seja ele preconceito, seja ele o atrito que tiver dentro da escola, para ser resolvido só através de palavras, não partir para a violência, porque assim a gente sabe que a violência pública não é só combatida através de policial, de armamento, através de delegacias, enfim, de tudo que a gente já sabe sobre a segurança pública, mas que também faz parte da educação preventiva, que é fundamental, e principalmente nesses momentos que a gente se encontra mais vulnerável, né? Principalmente depois de todas dessas atuais notícias, né? Que a gente fica muito apreensivo, principalmente as mães e os pais que têm filhos em escolas, sejam públicas ou particulares, que ficou esse sentimento de medo, né? Ficou esse sentimento de segurança. Então, esse projeto é justamente para fazer esse trabalho junto com as crianças, para promover realmente a paz, promover a pacificação, promover a reconciliação. Então, é muito interessante isso, principalmente que é um projeto voltado, querendo ou não, para a segurança pública, né? Que vai beneficiar todo o nosso estado e também municiar as nossas crianças de como ter a resolutividade de problemas, que eu acho que hoje em dia os nossos jovens têm um grande empecilho quanto a isso, né? Porque é sim ou é não. Não tem como eles não querem de convencer, não querem argumentar, não querem mudar as ideias, o que eles já colocam na cabeça, né? Eu vejo principalmente por conta da minha geração, né? Que eu vivo isso. Então, acho que isso é para abrir as crianças para um novo modus operandi, para abrir as crianças para um novo modo de pensar. E que realmente eles coloquem dentro da cabeça que briga não se resolve com armas de fogo, que briga não se resolve com violência verbal, agressão verbal, não se resolve com violência física, que se resolve conversando. E esses futuros jovens que vão trazer para a nossa sociedade. Pessoas que não têm problemas de agressividade, que não têm essa tendência a praticar a violência das suas diversas formas. A partir dessa educação, desde criança, né, isso fortalece o vínculo familiar, fortalece o psíquico, na saúde mental da criança. Então, é muito interessante esse projeto.
Olha, como mãe eu já gostei, tá? Joelma, eu quero dizer que a gente conheceu hoje um pouco mais da Bárbara, não só da Bárbara do Firmino, Sim. mas da Bárbara do Piauí, da Bárbara que tem CPF próprio, da Bárbara que é deputada estadual, uma mulher forte, de apenas 28 anos, mas de ideias firmes e grandes projetos. A gente agradece demais você ter aceitado aqui o nosso convite para mostrar um pouco mais de quem é você, não a deputada estadual, não a filha do Firmino, mas a Bárbara, simplesmente a Bárbara. E você Muito sabe, obrigada. Denise, que tem recado para a Bárbara. Você sabe que a gente vai saindo, Bárbara, a gente vai conversando e as pessoas perguntam: quem vai pro podcast? Ah. Quem é a próxima pessoa que você vai levar? E aí a gente às vezes deixa sair, deixa soltar, né? E aí a Betinha, de União, ela que é casada com Ramon Barros. Conheço demais. Ela gosta muito da Bárbara, e tem também as meninas, acho que você trabalhou, eu não sei se no Hospital Santa Maria também, que você Sim, passou por lá. trabalhei lá. Tem uma turma por lá também que mandou beijo pra Coisa você. boa, No outros pra plantão, eles. disse que assistiam até o BBB, quando Era. tava de folga aí. Que E ótimo. aí, tá vendo? Ela é querida por onde ela passa. Uma coisa E é boa. claro que a gente ia querer a Bárbara aqui também no Baião de Dois. Com certeza, com certeza. Foi um prazer, Bárbara, conhecer você. Muito obrigada. Estamos de portas abertas aqui para outras oportunidades. E tá feito o convite, viu? A gente, na verdade, tá se convidando. Ela tá pensando em comer ainda, É, Bárbara. Você tá claro, lembrando, Claro, né? você É. disse que sabe fazer paella e eu amo. E eu sei fazer a mesma aposta. Deu certo. E eu sei comer. Pronto, é isso. Fechou, obrigada. Muito obrigada. O Breno pode ser convidado, seu Pode. esposo, tá bom? Ele tem que fazer parte, tem que montar lá mesmo, que eu não sei pra onde é que vai. Eu queria Bom agradecer a demais. vocês, Denise, a Joelma, por essa oportunidade. Realmente é ruim, machuca, né, a gente falar às vezes, mas eu nunca tinha me emocionado falando, né? Porque eu, pelo menos, me considero uma mulher muito forte, mas Você eu nunca é. nunca tinha chorado de fato, me emocionado assim falando do meu pai, porque querendo ou não a gente às vezes entra num ritmo tão frenético, né, que a gente nem sente as automático, né, vai próprias seguindo. emoções, né, querendo ou não. Mas foi muito bom, gostei Bárbara, demais. você é muito forte, mas é que as coisas que aconteceram na sua vida também são muito fortes. E às vezes é como você falou, a gente tá no automático, mas a gente se permite sim. E aí, Denise? E esse é o momento. Esse é Não o é momento verdade. e a gente agradece por essa confiança Obrigada. aqui no Baião. Valeu, pessoal. Até a próxima terça aqui na 90.9. Beijo. Tchau.